Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários e tesouro direto, renda fixa. Com as recentes altas da Selic, o que será que compensa mais? Você investir no tesouro direto, na renda fixa ou nos fundos imobiliários? E nesse vídeo a gente vai poder ver isso porque a gente trouxe aqui um relatório da Levante que vai estar aqui no primeiro link da descrição e você precisa baixar ele porque é gratuito e está muito interessante. Se esse conteúdo te ajudar, se inscreva no nosso canal porque vai ajudar demais o nosso trabalho. Agora vamos comigo aqui para a tela do computador. Pessoal, estou aqui então com o relatório da Levante que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Clica, baixa, que está muito interessante. A gente vai pegar aqui os principais pontos do relatório só para você poder entender. Fundos imobiliários versus tesouro direto. Pessoal, vou pular aqui algumas partes e vou explicar o que são fundos imobiliários. Para quem está começando agora, muitas vezes você tem só um dinheiro na renda fixa, não sabe o que é a renda variável, então vou te explicar o que são fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos listados em bolsa que investem nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário. Então aqui, de forma simples, esses fundos captam recursos na bolsa de valores através de ofertas de cotas e utilizam o dinheiro obtido nessas operações para adquirir ativos no mercado imobiliário. Pessoal, de forma prática, existem quatro principais tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo, os fundos de desenvolvimento, os fundos de papéis e os fundos de fundos, os chamados FOF. Então, rapidamente, os fundos de tijolo investem na compra de imóveis para obter renda com o aluguel desses ativos. Então, por exemplo, um fundo de shopping, ele é um fundo de tijolo, afinal ele compra um shopping, ou ele constrói um shopping muitas vezes, e ele ganha com o aluguel das lojas daquele shopping. Isso também acontece para fundos de galpões logísticos, que também são fundos de tijolo. Fundos de lajes corporativas também são fundos de tijolo. Então, fundos de tijolo é isso. São fundos que compram imóveis, determinados imóveis, para alugar e obter renda daqueles ativos. Fundos de desenvolvimento investem em projetos imobiliários para lucrar com a venda ou arrendamentos dos imóveis depois de prontos. Então, esse tipo de fundo aqui não é muito comum pelos investidores, mas também saiba que existe esse tipo de fundo imobiliário. Fundos de papéis são os fundos que, ao meu ver, são os mais arriscados, mas também que pagam melhores dividendos aí ao longo dos anos, ao longo dos meses também. Eles aplicam seu patrimônio em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, LCI, e também letras hipotecárias, o LH. Então, pessoal, fundos de papéis são os fundos que pagam melhor, mas também são fundos que, na minha opinião, são os mais arriscados. Fundos de fundos compram cotas de outros fundos imobiliários, buscando trazer mais diversificação para a carteira do investidor. Pessoal, já expliquei aqui o que são fundos imobiliários. Agora, lembrando, você deve baixar esse relatório, tem todo um racional por trás. Não vou ficar lendo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou explicar um pouquinho aqui da renda fixa, os títulos do Tesouro mais especificamente. Primeiro, então, tesouro pré-fixado. São aqueles cuja remuneração não depende de nenhuma variável externa e é conhecida no momento do investimento. Pessoal, já vou linkar aqui esse relatório com o site do Tesouro Direto para mostrar para vocês na teoria e também na prática. Então, tesouro pré-fixado são esses aqui. Olha só, tesouro pré-fixado 2025 e também tesouro pré-fixado 2029. Por que você já conhece a taxa no momento do investimento? Ele já fala aqui para você, olha só. Você vai ter uma rentabilidade anual, aqui no caso do 2025, de 12,93%. No caso de 2029, de 13,05%. Então você vai ter essa rentabilidade garantida todos os anos até o vencimento desse título. E por aí vai. Tesouro Selic tem a sua rentabilidade quase integralmente atrelada à Selic. Por que quase integralmente? Porque eles pagam um pouquinho a mais que a taxa Selic atual. Então, Selic mais 0,1, Selic mais 0,1,5. Então, por aí vai. Atrelado à taxa de juros, esses títulos basicamente acompanham a variação da Selic. Então, não tem novidade, Tesouro Selic é isso.
Tesouro IPCA+, são esses últimos títulos aqui. Geralmente, pessoal, Tesouro IPCA, eles são para quem quer investir na renda fixa para o longo prazo. A gente pode ver, né, que os Tesouro IPCA são os títulos que têm um maior vencimento, como por exemplo esse aqui 2055. Então você vai ter esse título rendendo até 2055. Então, longo prazo, títulos públicos é Tesouro IPCA+. Por quê? Porque eles protegem você da inflação. Tem a sua rentabilidade definida pela variação do IPCA, ou seja, te protegem da inflação. Pessoal, tem muito mais coisa aqui nesse relatório, não vou ficar lendo, não vou ficar explicando, esse vídeo vai ficar muito longo. Agora a gente vai falar na prática, tá certo? Então, Tesouro Direto, já expliquei, tem aqui todos os títulos do Tesouro Direto, todas as rentabilidades, todos os vencimentos. Pausa o vídeo, dá uma olhada para você poder ver aqui como que funciona. Trouxe aqui também algumas alternativas de renda fixa também, caso você não queira investir no Tesouro Direto, você pode investir, por exemplo, LCA, tem outros aqui, CDB, LCI, então tem vários investimentos de renda fixa também aqui nesse site do IUBB. Você pode ver aqui, por exemplo, aqui, esse aqui do Bancob é um LCA que inclusive a gente postou lá no nosso Instagram, vai lá, @InfobolsaInvestimentos. É um LCA que está pagando 118,48% do CDI, dá uma rentabilidade líquida anual de 14,37%. Claro, né, que você tem que investir no mínimo R$5.000 e o prazo de resgate é em 2023. Então você tem que respeitar essas condições. Mas em compensação, né, ele está pagando muito acima da Selic atual. Pessoal, e aproveitando, já que a gente já está falando aqui de Selic, trouxe aqui o DI futuro de 2025, janeiro de 2025. DI 1F25 significa o quanto o mercado está esperando para a taxa de juros em janeiro, 1 significa janeiro, para 2025. Então o mercado espera que a Selic esteja em 12,9 em janeiro de 2025. O que isso significa na prática para a gente? Significa que o mercado espera que a Selic não vai cair, ela vai se estabilizar na faixa dos 13%, que é basicamente o que ela está agora, né? 13,25%. Isso é bom? Isso é ruim? O que isso significa na prática para investir em ações, investir em fundos, investir na renda fixa? Isso significa, pessoal, que os investimentos de renda fixa, eles tendem a superar os investimentos de renda variável nesse curto prazo. Lembrando que curto prazo, geralmente a renda fixa ela supera sim os rendimentos da renda variável. Mas no longo prazo, por conta do efeito dos juros compostos, a renda variável tende a superar os investimentos de renda fixa. Então, só para que vocês saibam, 12,9 é a expectativa do mercado para janeiro de 2025. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos fundos imobiliários para vocês poderem entender, né, como que está funcionando a rentabilidade deles. Pessoal, trouxe aqui no site do Funds Explorer alguns principais fundos imobiliários que estão pagando muito bem ou que pagaram muito bem nos últimos 12 meses. O RPR11 é um fundo muito querido pelos investidores que está chamando muita atenção porque, diga-se de passagem, é o melhor fundo que pagou aí nos últimos 12 meses. Então ele pagou 18,59% nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, que vocês não devem olhar somente o dividend yield do fundo. Você tem que abrir o fundo aqui, dar uma olhada, né, em vários outros fatores, preço sobre valor patrimonial, patrimônio líquido do fundo, quanto ele pagou no último mês, a liquidez do fundo, abrir o relatório gerencial de cada fundo imobiliário para poder dar uma olhada. Então tem que dar uma olhada geral e depois dar uma analisada a fundo naquele fundo, né, sem redundância, mas já explicando para vocês que é assim que funciona. Tem que abrir cada fundo e dar uma olhada. VGHF também é um fundo imobiliário interessante, eu particularmente tenho na carteira, gosto bastante, acho um fundo interessante para você estudar. E aqui também tem vários outros fundos imobiliários, HCTR11 também vem pagando muito, tem um patrimônio líquido muito grande e vários outros fundos interessantes. Pessoal, e só para concluir aqui o raciocínio então, fundos imobiliários, renda fixa.
Em momentos em que a Selic está alta, como o momento que estamos agora, vale a pena sim você deixar um percentual em renda fixa. Afinal, muitas vezes a renda variável sofre bastante. Então é interessante sim você deixar um caixa, caso você goste de ver o mercado caindo e goste de comprar achando que você está comprando na baixa. Isso é bom muitas vezes para o nosso psicológico e muitas vezes também isso motiva cada vez mais a gente achar que está comprando barato. Apesar de muitas vezes você não saber onde é o mínimo que as ações, que os fundos vão caírem, é importante você ter um caixa para poder comprar mais barato. Então faz sentido sim você ter um percentual em renda fixa e um percentual também em renda variável. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim nos comentários sua opinião. Fundos imobiliários, renda fixa, ações, o que você está investindo nesse momento. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, curta o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.